E aí pessoal, beleza? Eu sou Gabriel Siqueira, professor de História, doutorando em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ. E hoje a gente vai falar um pouco sobre escrita acadêmica. O que é, como se faz. Você que está fazendo uma graduação, um curso de especialização, um curso técnico, pretende fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, você vai ter que ao longo da sua vida produzir um texto acadêmico, que pode ser um artigo, pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação, uma tese, uma resenha, um fichamento de texto. Todos esses materiais precisam seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Eu vou explicar nesse vídeo um pouco do que são essas normas técnicas, dos tipos de escrita e de documentos acadêmicos que você pode produzir e dar algumas dicas para a sua produção. Você que está fazendo uma graduação, que vai precisar produzir um trabalho final para uma disciplina, ou que no final, da metade para o final da sua graduação, vai precisar começar a pensar numa monografia. Isso é um tipo de texto acadêmico. Você vai ter algumas disciplinas, das quais eu leciono em universidades, em cursos, como o curso de escrita acadêmica, que eu vou mostrar para vocês no final, dando uma dica. Você que estuda na área de ciências humanas ou de educação, mas esse vídeo também serve para a galera de exatas e para a galera da área de ciências biológicas. A sua monografia ela vai seguir um modelo, como eu falei, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esse modelo ele vai ditar a sua fonte, ele vai ditar a forma como você faz citações bibliográficas de outros autores e ele vai também te dar um formato para capa, para contracapa, a maneira como você coloca o seu próprio nome. Tudo isso você vai ter nas normas chamadas de ABNT. O que é muito importante você começar a desenvolver para sua monografia é você primeiramente definir o seu objeto de estudo. O que é o objeto de estudo? Esse objeto é aquilo que você está interessado em pesquisar, em discutir e observar. Pode ser um dado da realidade, pode ser uma história, né, no caso para quem faz história, ciências sociais e na área de humanas, pode ser um determinado fato, um processo histórico. Você pode estudar uma perspectiva educacional, né? Para a galera de exatas também você pode estudar uma fórmula, e você vai precisar reunir autores e reunir o conhecimento até aqui produzido sobre esse seu objeto de estudo. Então o primeiro passo é definir e recortar aquilo que você está buscando pesquisar. O seu objeto de estudo ele vai desdobrar para o objetivo da sua pesquisa. Eu vou dar um exemplo do meu livro, que vocês estão vendo aí na tela, por exemplo, Cativeiro Carioca. São as memórias da perseguição aos capoeiras no Rio de Janeiro. O objeto de estudo é a capoeira na cidade do Rio de Janeiro entre o século XIX e o século XX. Mais especificamente entre 1890 e 1930, período de instalação da chamada Primeira República. Então esse é o nosso objeto de estudo. Esse objeto ele vai te fazer desdobrar para um objetivo. É importante dizer que o seu objeto de estudo precisa estar muito claro para o seu leitor. Você precisa definir o que você está estudando, como você está estudando, quando você está estudando, ou seja, o período em que marca aquela sua pesquisa e alguns exemplos, né, do seu objeto de estudo. Feito isso, você vai poder chegar até a discussão de um objetivo, ou seja, o que você quer concluir, ou melhor, você pode não só concluir, você pode divergir de algumas conclusões, você pode dissertar sobre autores daquele tema, e aí você vai ter um objetivo da sua pesquisa. Então o seu objetivo, supondo que você seja da área de educação, é observar a metodologia freiriana, de Paulo Freire, sobre aquele determinado assunto na educação. Então você vai definir dentro do seu objeto qual é o seu objetivo.
Por exemplo, meu objetivo vai ser mostrar como o plano de alfabetização e a metodologia freiriana foi, durante os primeiros anos do governo João Goulart, uma experiência bem sucedida de alfabetização de jovens e adultos. Então você definiu o seu objeto, que é a educação freiriana, e os planos de alfabetização durante o governo João Goulart no Nordeste do Brasil, e você quer mostrar como esse seu objeto de estudo, ou como esse projeto educacional de alfabetização freiriana de jovens e adultos é bem sucedido. E aí é o seu objetivo, ou seja, o objeto desdobra para um objetivo. Se você já tem claro o seu objeto de estudo, já escreveu, está definido o seu objeto, e você conseguiu também desdobrar o seu objetivo, ou para os objetivos, você vai ter objetivo geral, ou seja, aquilo que você vai analisar no seu determinado objeto, é um desdobramento. Você pode analisar, você pode divergir, vai ter sempre começar com o verbo analisar, processo de escolarização a partir da metodologia freiriana. Desses objetivos gerais você desdobra em objetivos específicos. Você tem que saber quanto tempo você vai ter para pesquisar, porque dependendo, você não pode sair botando um monte de objetivos. O objetivo geral é um só ou no máximo 2. E os específicos você desdobra em mais 1 ou 2, porque você não vai ter anos para fazer essa pesquisa. Então você não pode sair colocando objetivos e no final da sua pesquisa, da sua monografia, você não dá conta de contemplá-los. Isso é um detalhe importante. Paralelamente a isso, você deve fazer um levantamento bibliográfico. O que é um levantamento bibliográfico? É você levantar toda a produção científica e acadêmica que você tem sobre aquele tema. Obviamente que em várias situações vai ser muita coisa, você não vai conseguir ler tudo. Então você precisa, nos mecanismos de busca, ir adicionando filtros. Datas, por exemplo, autores nacionais, autores por ano. Então você adiciona filtros, aí você vai selecionando melhor aqueles específicos que você vai se debruçar e ler. E desses autores você pode buscar resenhas, artigos sobre, ou seja, que são produções menores sobre esses clássicos, que te dão uma visão mais geral, caso você não consiga pesquisar toda essa gama de autores e de produção científica e acadêmica que vai aparecer para você. A escrita do seu projeto, tendo um levantamento bibliográfico, objeto e objetivo, você precisa começar a produzir uma narrativa, um desenvolvimento das suas ideias e dos autores que antecedem você. É importante também, você pode escrever e deve, fazendo seu pré-projeto de monografia ou sua monografia, uma justificativa, explicando por que você, como autor, escolheu aquele tema. Obviamente que você não vai escrever na primeira pessoa, mas você precisa se identificar como autor e colocar os elementos que levaram você àquela pesquisa para que o leitor possa ficar esclarecido. É sempre bom esclarecer aqueles que vão ler sobre as suas propostas, de onde vem a sua análise e os motivos que te levaram até ela. É importante que as citações todas sejam feitas com rigor científico, ou seja, que seja dados créditos a qualquer ideia que você tenha utilizado de outro autor, para você não incorrer no risco de plágio. Mais importante ainda é, ao final, todas as suas citações que foram feitas no texto estarem contempladas nas referências bibliográficas. Você pode usar também gráficos, fontes primárias como arquivos de documentos públicos, por exemplo, como o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional. Você pode usar entrevistas, sempre citando conforme as normas da ABNT. Galera, esse foi um pequeno tutorial para vocês sobre escrita acadêmica, o que é e como se faz. Obviamente nós teremos muito mais coisa para falar, mas é um vídeo curto para você começar a se inteirar sobre esse assunto. Você que entrou num curso de graduação, você que está elaborando um pré-projeto de monografia, ou você que fez uma graduação e agora quer fazer um mestrado, uma pós-graduação e precisa entregar um projeto. Existe também na UERJ um curso de escrita acadêmica, ou seja, a oficina de textos acadêmicos, que é realizada tempos em tempos pelo programa Desenvolvimento e Educação da UERJ, da qual eu também faço parte como pesquisador e coordenador de alguns cursos. Você pode procurar, eu vou botar o link aqui para vocês, vou dar a indicação e pode fazer esse curso se você quiser se aprofundar, para quem está procurando fazer uma pós-graduação ou até mesmo a sua própria monografia, um mestrado, doutorado. As dicas que nós damos nesse curso são valiosas.
Ok, gente? Até o próximo vídeo.